Olá, seja bem-vindo ao Filtranamente, o seu canal de conhecimento filtrado. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Um abraço e bons estudos! Capítulo 9. Criando uma vida de alta frequência. Por medo de saber quem realmente somos, nós deixamos de lado nosso próprio destino, o que nos deixa famintos de uma fome criada por nós mesmos. Acabamos vivendo vidas anestesiadas, sem paixão, desligadas da verdadeira finalidade da nossa alma. Mas quando tem coragem de moldar a sua vida a partir da essência daquilo que você é, você se acende, tornando-se realmente vivo. Dawana Markova. A tendência cada vez mais popular de pensar que podemos intencionalmente criar ou materializar nossa vida ou coisas em nossa vida, na verdade, é bastante radical quando se considera a longa ênfase da história da condição humana como vítima indefesa dos deuses e da própria sina. Ela significa que evoluímos para um nível de conhecimento que nos permite ver como os nossos estados interiores de espírito, pensamento e emoção afetam nossa realidade física, como o não físico, na verdade, engendra o físico. A materialização, que muita gente chama de manifestação, é a ideia segundo a qual se pode, pela força de vontade, pelo desejo e pela energia direcionada, fazer uma coisa se tornar realidade no nível físico. Esse é um conhecimento que por séculos foi prerrogativa apenas de avatares, mágicos e alquimistas. Porém, há pouco, a lei da atração veio à tona, trazendo ao público em geral ideias que antes eram esotéricas e metafísicas. Isso mostrou que estamos mais que prontos para entender como a força da vibração pessoal contribui para formar a realidade. Basicamente, a lei da atração afirma que igual atrai igual. Você cria o que você vibra, e ser feliz o ajuda a materializar a vida que deseja. Segundo minha experiência, embora no geral seja verdade, isso é um primeiro nível de compreensão. Exploremos melhor as nuances do funcionamento da materialização e do processo inverso, a desmaterialização. A criação é mais que a lei da atração. No momento em que o processo de transformação da sociedade paira em torno do estágio 3, esvaziamento da caixa de Pandora ou subconsciente, do estágio 4, reforço das trincheiras, resistência e ressupressão dos medos subliminares, e do estágio 5, colapso e dissolução de antigas estruturas, muitos de nós tentam exaustivamente evitar o caos causado pela perda e pela renúncia. Queremos ter controle sobre nossa vida e achamos que o dinheiro e as posses materiais são a resposta. Até o momento, a lei da atração, que na verdade aborda um princípio de crescimento espiritual, tem sido distorcida demais para a superação da insegurança pela atração do sucesso material e relacionamentos. E isso quer dizer que os princípios estão sendo predominantemente aplicados pelo medo. Para chegar ao estágio mais avançado da transformação, você terá de ir mais fundo nos princípios de frequência que subjazem à lei da atração. Uma das marcas que caracterizam a passagem do estado 6 do processo de transformação, quando paramos, voltamos a centrar-nos no amor da alma e deixamos a frequência original reprogramar a vibração pessoal. É a descoberta de um novo mundo baseado na unidade. Nós nos sentimos como energia e como parte de um campo unificado de vibração. Temos experiência direta de que tudo existe no momento presente, como superposição ou realidade potencial, e que todos os seres cooperam para materializar o mundo segundo a visão mais atualizada e sublime, momento a momento.
Essa nova perspectiva significa que as metas não precisam ter desespero e que uma vida ou destino de alta frequência, em que a expansão da alma seja fácil, é um direito inalienável. Por isso, a compreensão do sucesso e do processo de criação muda drasticamente. Não sei se com todo mundo é assim, mas quando mais aprendo a manter a nova perspectiva da era da intuição, mais fácil se torna escutar as notas falsas. Em certos dias, sinto-me bombardeada pelos pregões um tanto forçados dos marqueteiros que vendem estratégias de venda pela internet, serviços de treinamentos para o sucesso, esquemas de enriquecimento fácil e rápido e seminários únicos que vão mudar a minha vida. Muitos deles advogam princípios de lei da atração sem ter avançado muito em seu próprio processo de transformação. Se não estiver alerta, é fácil ficar exausta ao lidar com a necessidade social de celebridade, dinheiro rápido e posses materiais. Pego-me ricocheteando as vozes tensas e gravitando para as pacíficas, que radiam o regozijo de criar, uma com a outra pelo prazer de se expressar harmonicamente, de sua frequência original, com resultados em que todos saem ganhando. Um modo é estridente, o outro cria uma música bela. Há um desafio aqui: ver além do sucesso superficial, encontrar no caminho para o nosso destino um novo tipo de sucesso e entender que a materialização e a desmaterialização são uma parte normal do repertório da nossa percepção. A situação em que o mundo está nos desafia a ir além do status quo, para buscar soluções para o sofrimento da nossa época. Voltamo-nos para forças tanto interiores quanto exteriores. Um novo ativismo social de base espiritual começa a se impor. Ele não decorre do ódio ao que está errado, nem da tentativa de combatê-lo, mas sim do amor ao que poderia ser e do compromisso de suscitá-lo. Marianne Williamson. Hoje é importante que, além de questionar e definir o sucesso, nós também prestemos atenção à maneira como descrevemos o que acontece durante o processo de criação, que deixemos de usar modelos lineares para descrever processos que são holográficos e, em seu lugar, desenvolvamos modelos que expressam com precisão a dinâmica do campo unificado. Os modelos lineares baseiam-se na ideia de que somos separados, ao passo que os modelos holográficos baseiam-se na unidade do momento e do campo de que todo compartilhamos. Manter os modelos mentais atualizados simplificará nossa capacidade de materializar e desmaterializar nosso mundo. Por quê? Porque, como acreditamos que as coisas acontecem, é o roteiro interior que subjaz ao roteiro do que queremos que aconteça. Se algum desses roteiros não estiver alinhado com uma verdade superior, temos obstáculos e resultados distorcidos. Achar que precisamos atrair abundância material, por exemplo, é um modelo ligeiramente obsoleto, que contém algumas percepções equivocadas intrínsecas. Primeiro, a abundância material pode ou não ser a verdadeira meta de nossa alma. Segundo, no modo holográfico de perceber, nós é que queremos existir no mesmo momento e no mesmo espaço, de maneira que, na verdade, não é possível atraí-lo, porque já o temos. A atração é uma ideia que vem do modo de pensar linear da separação. O que queremos está ali, e é preciso fazê-lo chegar até nós com determinação e esperteza. No mundo unificado, em vez de ele simplesmente ressoar a nossa vibração pessoal, passando pelos 3 níveis do cérebro, ganhando gradualmente forma e dados sensoriais e tornando-se mais real para o corpo até ser percebida pelo filtro do cérebro reptiliano como algo real, quando se materializa, a ideia catalisa-se em nosso campo pessoal como um campo novo, menor, que vibra de acordo com a frequência da matéria
e está ao nosso alcance no momento em que precisamos. Materializar a vida, na verdade, é uma função de comunhão. É questão de intuir uma ideia e fundir-se com ela, com todas as oitavas da nossa percepção, espiritual, mental, emocional e física, até que nós e a ideia coexistam numa realidade tridimensional sólida. A ideia materializada aparece como uma função do amor, surgindo porque a queremos e voltando a desaparecer no campo unificado para dar-nos espaço quando precisarmos. Tudo o que acontece em todos os processos materiais, vivos, mentais ou mesmo espirituais, envolve a transformação da energia. Todo pensamento, toda sensação, toda emoção produzem-se pelas trocas de energia. J. G. Bennett. Tudo que materializamos personifica de algum modo nossa vibração pessoal. Se acalentarmos a ideia de abnegação, nosso mundo materializado terá abnegação em grau equivalente. Nesse caso, poderemos encontrar pessoas que são vítimas ou sofrer pelas perdas e traições e ter relacionamentos egocêntricos que não valorizam. Se formos alegres, a vida que vier será divertida. Se acalentarmos a ideia de que precisamos trabalhar com afinco para sobreviver, poderemos materializar oportunidades profissionais que impliquem baixos salários ou horas extras. Caso nos sintamos privilegiados e cuidados, podemos materializar uma herança. Do mesmo modo, as doenças e lesões correspondem aos roteiros interiores baseados em emoções negativas, relacionadas à parte afligida do corpo. Por exemplo, os problemas nos pulmões geralmente se relacionam com pesar, os problemas no pescoço com a teimosia e a falta de confiança, e os problemas nas pernas com a hesitação em assumir uma posição ou seguir em frente. Isso não significa que atraímos problemas de saúde ou circunstâncias negativas por sermos maus, entre aspas, mas que em algum lugar da vibração pessoal há um hábito emocional prejudicial bastante humano, como não se sentir respeitado ou ter medo de ser punido ou abandonado. Para que algo se materialize inteiramente, é preciso que o corpo reconheça como real. Isso significa que os sentidos precisam ser ativados e que o novo objeto, situação ou experiência precisa transmitir uma sensação normal. Posso tocar meu computador agora mesmo. Ele está a só alguns centímetros de mim, mas lembro-me de quando resolvi comprar meu novo Macintosh. A coisa começou como um pensamento e progrediu até tornar-se uma imagem. Imaginei-me usando. Senti a realidade de como iria pagar por ele e fui ao showroom. Lá, depois de assistir a uma demonstração, brinquei com toquei-o de verdade e fiquei animada. Sentia quanto ele melhoraria minha vida. Já podia vê-lo em minha mesa. Sabia que ele iria para minha mesa. E deflagrei o processo da sua compra. Agora, meu corpo está convencido de que esse nível de sofisticação, essa velocidade e esse tamanho de monitor são normais. Quando chegar a hora de outro salto de crescimento, eu ficarei inquieta, entediada com ele. Me distrairei com os anúncios do próximo modelo e passarei pelo processo novamente. Você não cria só. Minha amiga Anne fez um experimento de meditação junto comigo. Sentamos de frente uma para a outra e fechamos os olhos. Imaginamos algo que queríamos materializar. Aparecia no espaço entre nós. Ela escolheu uma quantia em dinheiro que tinha no fim um zero a mais do que a quantia que eu estaria à vontade para sugerir. Pedimos que ele aparecesse como um holograma. Eu lhe pedi que descrevesse o dinheiro em detalhes, em voz alta. Enquanto ela o fazia, eu visualizei. Ele aparecia em maços de notas, de modo que lhe pedi para que abrisse e, tocando o dinheiro, descrevesse as sensações.
Imaginei que estava fazendo a mesma coisa, e quando tinha alguma sensação extra, eu a descrevia e ela imaginava também. Continuamos assim, sentindo o cheiro do dinheiro, espalhando e reempilhando, as duas lançando luz sobre o dinheiro que tínhamos na mente. Então, agradecemos e o deixamos dissipar-se. Durante semanas não pensei mais no assunto, já que a quantia estava além do nível normal de renda a curto prazo e dificilmente apareceria. No entanto, ocorreu um fato inesperado. Numa visita ao meu editor para conversar sobre a proposta para este livro, fui surpreendida com a notícia de que eles já haviam aceitado publicar o livro e poderiam me dar um adiantamento. E era exatamente a quantia da meditação. O processo de Anne demorou um pouco mais. Porém, alguns meses depois, a despeito da economia em recessão, sua clientela cresceu misteriosamente e ela ganhou o dinheiro. O sucesso do exercício para nós duas funcionou como um sinal de nossas almas, de que estávamos entrando numa fase de expressão pessoal expandida. Não tínhamos nenhum medo de que nos impedisse aquela meditação. E não nos apressamos em repeti-la, mas observamos que o efeito de ambas testemunharmos simultaneamente a realidade do dinheiro de uma maneira palpável e de nossos corpos reforçarem uma para outra a realidade por meio de uma ressonância comum, pode ter contribuído para que acontecesse o que aconteceu. Ninguém cria nada só. Tudo o que materializamos é criado com outras almas e até com a cooperação de ondas e partículas. E somos todos criadores junto com o divino, misterioso e benéfico. Às vezes gosto de visualizar um grupo de partículas reagindo à minha necessidade, dizendo: sim, vamos pairar juntas durante algum tempo na realidade de Penny e transformar-nos em um novo computador para ela. Na verdade, somos todos tão concordes que tudo o que desejamos afeta o que todos os demais querem. Quando alguém resolver fazer uma viagem à Grécia, por exemplo, as outras almas que podem contribuir para que isso aconteça vão ajustar seus desejos naturalmente, de modo que estarão prontas a compartilhar essa experiência e ajudar a materializá-la. Isso é benefício para elas também. Há muito espaço para materializar o que queremos. Ao ter um desejo, não estamos privando ninguém. Nossos desejos coletivos mudam, e é só isso, de modo que todos queremos o que todos queremos. Seus desejos bem podem estar semeados em sua percepção pelas necessidades alheias. Então, tendo isso em vista, tem sentido que a falta da lucidez e a tomada de decisão inócuas possa não ser o que mais nos ajude a contribuir com outras almas. E quando um de nós empaca, se recusa a crescer, acha que estamos fazendo tudo sozinho, ou acumula recursos, como se os que há não fossem suficientes. Pode até ser certo ponto retardar o crescimento de todos. Na era da intuição, há modos sutis de usar a percepção com compaixão que facilitam ou dificultam a tarefa da alma de materializar um mundo baseado na lucidez e no amor. Somos o milagre da força e da matéria que se faz imaginação e vontade. Incrível! A força vital experimentando formas. Você é exemplo de uma, eu de outra. O universo gritou até nascer. Nós somos um de seus gritos. Ray Bradbury. Como trabalhar intencionalmente com a materialização e a desmaterialização? Quando brincamos com a criação de uma vida de alta frequência e a materialização e desmaterialização de formas e situações, há alguns passos que ajudam o processo a fluir com mais facilidade. 1. Avalie o que tem, aprecie-o e use-o. Isso é o que você já criou. Não surgirão coisas novas realmente boas enquanto você não usar o que recebeu.
Quando faz uma bela refeição, você não faz outra enquanto a primeira não tiver sido digerida. O que materializou é como a solução para um problema anterior. Você precisa encontrar a experiência de que as formas existem para possibilitar sua manutenção e integrá-las. Se quiser se mudar, você amou e valorizou seu atual lar o suficiente? Que tipo de experiência existe para lhe propiciar isso? O que você está lhe dando em troca? 2. Elimine o pensamento negativo e os hábitos emocionais prejudiciais e dissipe todas as formas que impedirem sua nova expansão. Você quer uma casa nova? Talvez precise primeiro eliminar os bloqueios sobre o que você acha que merece e renunciar à casa antiga. A desmaterialização de uma realidade pode ser tão divertida quanto materializar uma. Quando precisar que uma coisa desapareça, retire a atenção que investiu nela. O tédio é seu amigo. Quando um relacionamento precisa terminar para que você possa seguir em frente, o perdão e a gratidão podem ajudar a concluir a experiência. Se for preciso deixar um emprego, a falta de motivação pode funcionar a seu favor. Dissipar uma realidade significa digerir o valor recebido, colocar a atenção no modo do esquecimento e depois só ser por algum tempo. Retirar a energia investida numa ideia a torna mais leve e a deixa mais transparente e fantasmagórica até finalmente desaparecer. 3. Escolha sua energia. Recentre-se no amor de sua alma. Entre em sintonia com a sua frequência original e verifique como é sua visão mais sublime e qual a sensação que ela lhe dá. Sentindo do modo que ama sentir, você conseguirá perceber uma visão cuja frequência combine com essa sensação. Em qual ideia você consegue se concentrar que parece a próxima coisa mais interessante e pode te ajudar no seu processo de crescimento? Que passos você pode dar em direção a ela? Se considerar benéfico o que deseja, será mais fácil achar que tem direito a tê-lo. Uma casa nova, por exemplo, poderia promover a experiência de uma noção muito mais concentrada e expandida do eu, o que o ajudaria a construir mais com as pessoas. 4. Perceba a ideia, preste atenção a ela, imagine-a, intua. Dê-lhe vida, ame-a. Continue prestando-lhe atenção, imaginando-a ganhar mais realidade sensorial. Deixe que a ideia lhe enche o cérebro. Veja, ouça, toque, aprove-a e cheire-a. Convide-a para ser parte da sua vida. Sinta a experiência que ela provavelmente propiciará. 5. Otimize sua vibração pessoal e conecte seu campo pessoal ao campo unificado. Quando sua frequência original se tornar sua vibração pessoal, enchendo seu corpo, emoções e pensamentos, sinta-se como um diapasão e entre em consonância com seu próprio tom, imaginando sua vibração clara soando pelo seu campo pessoal até atingir o campo unificado, maior que se situa além de você. Seu campo pessoal funciona como um conjunto de instruções ou um filtro para um campo unificado. A maneira como você se trata, por exemplo, é como o mundo te trata. 6. Inclua todos os seres em seu processo de materialização. Imagine todas as almas e partículas se realinhando e entrando em sintonia com a sua vibração pessoal para que ela possa ajudar a materializar a próxima etapa do seu crescimento e do delas. Dê-lhes calorosas boas-vindas e manifeste sua alegria e gratidão, sabendo que está fazendo a mesma coisa por outras pessoas. Relaxe e dê ao campo tempo para padronizar-se de acordo com a sua visão. 7. Continue prestando atenção à ideia em processo de materialização. Sinta encher-se até o seu corpo e reconheça.
Se anime e se alegre por estar sinestesicamente envolvido na nova realidade. Continue investindo atenção até que a nova realidade ocorra e pareça uma parte normal de sua vida. Experimente isso. Materialize e desmaterialize 3 coisas. 1. Liste 3 coisas, objetos, recursos, oportunidade ou pessoas, que você está pronto a ter como parte do seu mundo. Depois, liste 3 coisas a que está pronto a renunciar, que não lhe interessam mais e que você gostaria de desmaterializar. Pode ser uma dependência, excesso de peso ou entulho, por exemplo. 2. Pegue um por um os 3 itens da sua lista de desejos a materializar. Perceba a ideia, imagine o item e acrescente detalhes sensoriais à sua descrição. Deixe que ele se torne uma experiência, que seu corpo se anime com a perspectiva de ter uma experiência com esse item e continue investindo atenção e preenchendo a realidade dele até que seu corpo possa senti-la como normal. Então, deixe-o e passe ao item seguinte. 3. Quando acabar, imagine como é sua vida agora que todas essas 3 coisas são parte normal de sua realidade. De que modo você cresceu? 4. Em seguida, pegue um por um os itens de sua lista de desmaterialização. Concentre a atenção no primeiro item. Ele é parte normal de sua realidade. Retire a atenção que investiu nele. Pare de resistir-lhe e sinta-se entediado e desinteressado. Esse item tem um significado simbólico ou algum vínculo afetivo? Deixe que ele desvaneça. Permita-se não ter nenhuma motivação em relação a ele. Sinta-se grato pelo que ele lhe deu. Abençoe-o e mande-o seguir seu caminho. Você não precisa agir agora. Basta abrir mão dele e dissipá-lo mentalmente. Então, abandone-o. E 5. Imagine como é seu mundo sem esses 3 itens que saíram da sua realidade, deixando o seu lugar um novo espaço. De que modo sua alma poderia expandir-se para preencher esse espaço? Quais os ingredientes da sorte? Beth entrou num concurso promovido por um programa sobre decoração e acabou entre os 12 finalistas, que teriam uma chance de ganhar uma reforma de jardim no valor de $10.000. E me telefonou animada com a oportunidade de realizar um experimento com a sua percepção. Então, como posso ter sorte? Perguntou ela. Eu a aconselhei a sentir a própria atitude e energia como tranquilas e fluentes, e achar que o processo de ganhar a reforma era natural, fácil e normal para alguém como eu. Uma pessoa que tem sorte e sempre ganha as coisas, que é naturalmente aberta e receptiva, que dá com generosidade e recebe com a mesma facilidade. Disse que ela poderia difundir-se com a casa e o jardim, falar com eles sobre o que nós gostaríamos de fazer para vivenciar a melhoria e a expansão, e pedir-lhes para ajudar a atrair esta reforma. E que ela poderia imaginar-se agradecendo às pessoas que implementariam a reforma e senti-la concluída e vingando, com as novas plantas crescendo alegremente. Então Beth lançou-se ao ajuste de seu nível de energia e percepção. E não ganhou. Perguntei-lhe se sabia por que não tinha sido a vencedora. Beth disse que tinha ido ao site do paisagista e visto que a firma era especializada em coisas que não lhe interessavam particularmente. Ela disse que dos 8 projetos de jardim que vira lá, só um era melhorzinho, talvez nota 4, 5 em 10. Disse também que o paisagista cobrava quase $10.000 só por uma das coisas que ela queria
e que achara que nós, o jardim, as árvores, a casa, os devas da natureza e eu, não ficaríamos satisfeitos com a visão limitada desse arquiteto. Algum tempo depois, recebi de Beth um e-mail intitulado "O que eu fiz se manifestou". Nele, ela dizia: há tanta elegância e humor no modo como o universo reage a mim quando eu me entrego e confio em que algo ainda melhor está a caminho. A tia de meu marido, uma mulher que eu adorava, morreu há pouco, aos 91 anos de idade. Nós tínhamos cuidado do seu jardim nos 3 últimos anos, porque era uma coisa que lhe dava muito prazer e ela já não conseguia se abaixar. Eu adorava fazer isso por ela. Toda semana tinha o cuidado de só fazer o que ela queria. Agora ela está fazendo o mesmo por mim. 2 semanas depois do sorteio do programa, recebi uma carta do advogado dela dizendo que éramos beneficiários em seu testamento. O dinheiro agora estava lá para fazer a reforma que eu realmente queria. E o que é ainda melhor, o jardim me fará lembrar dela e do carinho que tínhamos uma pela outra. Agora me sinto especialmente contemplada pela sorte, como se o meu corpo estivesse cheio de bolhas de champanhe. Estou tão feliz por não ter ganho aquele concurso. A sorte bem pode ser aquele estado de consciência do qual confiamos na alma, no momento, na perfeição em que as necessidades são atendidas e no timing das coisas. A alma pode nos facilitar uma experiência de sorte para que vivenciemos em detalhes como é quando as coisas funcionam da melhor maneira e possamos recentrar-nos nela quando quisermos. No caso de Beth, a experiência não deixou que sua mente parasse enquanto não chegasse a um resultado verdadeiramente inspirado. Podemos nos ver como uma pessoa de sorte todos os dias. Basta atentar para como as oportunidades se apresentam, como a sincronicidade ocorre e chama a atenção para certas ideias, ou como o fluir de cada dia pode se tornar uma coisa bela. Preferindo a sorte, escolhemos nossa frequência original e reafirmamos os princípios da era da intuição. E já que não estamos determinando quanto alguma coisa precisa ser grandiosa ou drástica para ser chamada de sorte, veremos que a qualidade daquilo que nos aparecer vai aumentar exponencialmente. Henry, que vive em Nashville, começou a fazer experimentos com a corrente do bem. Alguns anos atrás, ele dá a algumas pessoas uma nota de $20 e a desafia a usar metade para si e a passar a outra metade adiante para outra pessoa. Seguindo seu depoimento, em todos os casos, os resultados mostraram que quando liberamos alguma forma de energia, ela passa a fazer parte daquilo de que podemos tirar. Na primeira vez que ele deu $20 a um de seus alunos, este foi à missão de Nashville e pagou uma noite de alojamento para uma pessoa sem teto. Na semana seguinte, esse aluno recebeu inesperadamente um cheque de $50. Henry instalou um jogo de pneus no carro de um amigo e em 2 semanas recebeu um telefonema para fazer um projeto freelance que pagava 3 vezes aquilo que ele gastara com os pneus. Ele passou a saber então que a materialização é de fato uma questão de dar e receber livremente. Vivemos em escala ascendente quando vivemos felizes, uma coisa levando a outra numa série infinita. Robert Louis Stevenson. É possível materializar um novo rumo de vida. Há momentos em que nossa forma habitual de viver ou trabalhar, ou o fato de estarmos cercados de pessoas cuja vibração é inferior à nossa, anestesia nossa percepção e parcialmente nos hipnotiza. Sabemos que precisamos fazer as coisas acontecerem, talvez adotando alguma atitude corajosa, mas não conseguimos ver exatamente o que é, e o timing parece errado. Como materializar um novo rumo na vida?
Como rejuvenescer aquele nosso espírito alegre, jovial, otimista e aventureiro? Será que devemos nos jogar num rio de correntezas rápidas? Desistir de tudo e vaguear com uma cuia na mão? Partir para um ataque ostensivo? Jim teve uma vida fascinante. Criou-se numa fazenda na Austrália. Trabalhou como treinador do Corpo de Paz em diversos países. Foi instrutor de dança e videomaker. E hoje é um treinador muito requisitado por agências governamentais em Washington. Leitor voraz de tudo que diz respeito aos novos avanços no terreno da consciência e do crescimento pessoal, Jim teve fascínio pela fusão entre as ideias da nova física e da ciência cognitiva com a arte da liderança. Ele deseja integrar esse material nos treinamentos que promove, mas suas plateias estão presas a estreitas perspectivas do governo no que se refere a ter sucesso. Isso o obriga a modular sua vibração pessoal para acompanhar uma frequência mais baixa, o que a longo prazo não é lá grande diversão. Já falamos várias vezes sobre a necessidade de entrelaçar os muitos fios coloridos e como ele poderia criar um material em síntese e uma clientela própria, que se coadunassem com a sua vibração alta. Mas ele tem dificuldade de imaginar como poderia jogar tudo para o alto e trocar uma carreira lucrativa por outra que talvez não apropriasse as mesmas seguranças. Há pouco tempo ele sentiu vontade de recapitular sua carreira e escrever tudo o que já fez, colocando os números em tudo. Ele já morou e trabalhou em 22 países, criou dezenas de programas de treinamento em diversos formatos, treinou 10.000 pessoas, etc. Fazendo essa lista, sem querer, ele renovou a confiança que tinha em si mesmo. Depois, foi para o computador pesquisar o autor de um livro que gostava. Enquanto passeava por vários links, descobriu uma chamada para trabalhos de um congresso que parecia interessante, voltado para as ideias que ele adora, na Austrália. Boa sincronicidade aqui, pensou ele, já se animando. Eles querem gente para falar de coisas que já faço e das minhas ideias preferidas. Não preciso nem pensar, tenho de ir. Foi então que viu que o prazo acabaria dentro de algumas horas. Não vai dar, pensei comigo. Mas aí perguntou, por que não falar com eles, de qualquer modo? Ele ligou para uma das organizadoras e lhe disse o quanto estava animado em saber do congresso, que estava trabalhando com as mesmas ideias, que adoraria fazer uma apresentação, mas que sabia que havia perdido o prazo e que entrou com a bola toda. Como havia acabado de qualificar a sua vida profissional, estava com as estatísticas na ponta da língua e podia dizer claramente quem era e o que já tinha feito. Disse-lhe ainda que estava muito feliz em ter gente com quem conversar sobre aquela ideia avançada e que, caso a organização resolvesse prorrogar o prazo, esperava ser avisado. Ela respondeu-lhe gentilmente, pode considerá-lo prorrogado. Então Jim sentou-se e esboçou uma apresentação, visualizando até a disposição da sala. Ele descobriu que já tinha um imenso corpus de material cristalizado na mente e pela primeira vez na vida percebeu que estava desfrutando do processo da escrita. A proposta ficou pronta sem nenhum esforço e logo em seguida ele começou a criar seu site. Escreveu um artigo e criou um videoclipe. Quando conversamos, ele me disse que a viagem para a Austrália já tinha se pagado e que se por algum remoto acaso não fosse selecionado para apresentar, iria de qualquer jeito. Disse também que tinha percebido que não sabia como queria que seu novo eu fosse e que havia momentos em que você sabe que pode. Você pode não saber como ou o que, mas sabe que vai. Ele brincou que havia se ajustado para direcionar a própria atenção,
por meio das sincronicidades que considerava tão fascinantes, de tal modo que sua energia fluísse de uma determinada maneira e o projetasse num novo contexto. Ele havia deixado um lugar onde se sentia um tanto preso e embotado, e ido para uma realidade nova e extremamente energizada, em que via exatamente como diversos novos avanços eram prováveis. Analisando o processo de Jim, podemos aprender algumas lições fundamentais. Ele instintivamente deu um pequeno passo para fora de sua realidade habitual para ter uma visão geral de sua vida. Resumindo suas realizações, ele concluiu uma fase energética e foi além do mergulho cego nela. Depois, ele se abriu para perceber o que lhe interessava e prestou atenção às sincronicidades e às informações de alto grau de energia que compreendiam a sua própria vibração pessoal. Não quis aceitar um não como resposta. Ligando para os organizadores do congresso na Austrália, ele continuou em sua frequência original e deu o passo seguinte no descobrimento. Ele falou de si abertamente, sem expectativas, e disse à mulher do que gostava, dando-lhe a chance de ajudá-lo a tê-lo. Permanecendo em seu entusiasmo, ele superou o pavor que sempre tivera de escrever, e à medida que o conteúdo do alto nível de seu treinamento surgia também uma compreensão de como seu novo processo provavelmente aconteceria. Sua alma preparou-lhe uma série de experiências e sua mente cumpriu a tarefa de perceber e agir na hora certa. O homem cresce conforme a largura de suas intenções e mingua conforme a estreiteza de suas intenções. Deus inicia o homem, mas este tem de concluir a si mesmo. Charles Parkhurst. Quando o que você quer não acontece. Querer uma coisa e pensar nela intencionalmente com emoções positivas durante algum tempo não significa que a obteremos. Talvez ela não seja necessária no plano da alma. Ou pode ser que haja outras razões, ligadas a princípios de frequência subjacentes, que impeçam o resultado imaginado. Mark é um consultor administrativo jovem e muito motivado que há 9 anos vem trabalhando para atingir a meta de tornar-se um novo tipo de especialista empresarial. Há pouco, trabalhando com uma equipe de consultores, ele passou um bom tempo fazendo a avaliação de uma grande empresa e uma proposta para um plano de reorganização. Ele tinha certeza de que conseguiria o contrato, mas no último minuto a empresa desistiu, apesar de saber que não fazer nada lhe custaria mais caro que contratar a equipe de Mark. Ele não conseguia imaginar por que o contrato não tinha se materializado, já que parecia tão óbvio que estava escrito. Enquanto conversávamos, ele percebeu que seu alto nível de entusiasmo e sua compreensão instintiva do que a empresa precisava vinha da sua própria vibração pessoal, que era bastante sofisticada. Ele estava habituado a viver no momento presente e por isso presumia que o progresso poderia ocorrer depressa, mas se esqueceu de levar em conta o estilo administrativo de uma empresa, que era bem velha escola e com vários diretores extremamente adversos a riscos. A vibração pessoal da empresa era mais lenta que a sua, e isso fez a administração se fechar, com medo de ser subjugada, pelo que via como excesso de coisas a fazer em pouco tempo. A diferença da frequência em suas realidades fazia a empresa ver o que é possível, de uma maneira inteiramente diferente da de Mark. Era quase como se ele ocupasse 2 mundos inteiramente diferentes, e Mark estivesse à frente, vivendo no futuro. Pressenti que Mark conseguiria o contrato em cerca de 4 meses, depois que o processo de raciocínio da frequência mais lenta
dos diretores da empresa tivesse tido de seguir seu curso. Se eles estivessem conseguindo se abrir, confiar em Mark e compreender com ele a transição, poderia facilmente ter acontecido num período mais breve, que correspondesse à realidade perceptual de Mark. E a solução poderia ter sido elegante em vez de atrasada. E há muitas outras razões pelo que algo que lhe desejamos não se materialize. Pode não ser a melhor solução, ou pode ser que a alma saiba algo sobre o futuro de um caminho que nos atrai agora, que terá impacto negativo sobre nosso crescimento. Eu tinha amigos que gostavam de Nova Orleans e queriam ir morar lá quando se aposentassem. Eles se informaram, estudaram os preços dos imóveis, fizeram várias viagens para lá e justamente quando iam colocar o plano em ação, seu filho, bem-sucedido empresário, anunciou que havia construído uma casa de hóspedes para eles em um imenso sítio que tem perto de Boulder, no Colorado, com uma bela vista para os picos Flatirons. No último minuto, eles deram meia volta e decidiram passar alguns anos com a família antes de ir para Louisiana. Logo depois que se mudaram para o Colorado, o furacão Katrina assolou o sul do país e eles foram poupados da devastação. Talvez estejamos usando demasiada força de vontade para tentar materializar algo ou até a energia da própria força vital para alimentar e controlar o processo de materialização. Forçar alguma coisa é indicação de falta de harmonia com o fluxo e de alguma informação essencial. É comum ver empreendedores emprestarem a um projeto um pouco de própria energia, como se esta fosse um capital de risco, na esperança de recuperá-la depois. A mulher menciona no capítulo 6, a que estava desenvolvendo um projeto imobiliário ecológico. Até certo ponto também fez isso, em parte por ser seu meio capaz e generosa e em parte por estar tão aferrada à visão de que é como se o projeto fosse parte de seu próprio ser e ela quisesse que ele progredisse apenas de uma certa e sacrossanta maneira. Ela se entregava, dava tudo de si e obteve algumas repercussões interessantes por não ter deixado os resultados se materializarem por meio de uma energia universal. Subliminar e energeticamente, os sócios haviam como tendo propriedade demais sobre o projeto e assim, inconscientemente, competiam por poder e posição, tentando forçá-la a sair. O processo, na verdade, estava tentando se corrigir para que o projeto fosse uma criação conjunta, decorrente da visão viva em evolução de parceiros em pé de igualdade. Já vi isso acontecer muitas vezes em relacionamentos, mas o mesmo é verdade com a materialização. Se dermos 3 passos na direção de alguém e essa pessoa só der 1 na nossa, teremos que ser rejeitados no equivalente a 2 passos para que a quantidade de energia investida no relacionamento permaneça equilibrada. Em matéria de materialização, ao forçar a barra, seja com força de vontade ou algum tipo de energia de controle, para obter um resultado, o campo nos atrasará pelo tanto em que nos excedemos, até conseguir padronizar-se para fluir sem força. Então, a etapa seguinte ocorrerá naturalmente. Você é exatamente tão grande quanto aquilo que ama e exatamente tão pequeno quanto aquilo que permite que o aborreça. Robert Anton Wilson. Você pode interferir na materialização de várias maneiras. Outra razão pela qual algo pode não se materializar é estarmos motivados por uma emoção negativa, como o medo ou a ganância. Talvez rezemos por algo por pavor ou que se coloca como alternativa. Preciso arrumar mais clientes
para poder evitar a liquidação da minha casa. Quero um relacionamento para não ter de ficar sozinho e com medo. A atenção mais intensa está sendo dada à ideia temida e não àquilo que é desejado. Portanto, a opção detestada será aquela que se materializará. Podemos temporariamente acumular força suficiente para dar um impulso e encontrar clientes ou um relacionamento, mas a realidade que receamos continua lá e ressurgirá. Há uma sabotagem por trás disso, tentando evitar ou ter uma realidade. Permanecemos presos à separação, ao ego e à força de vontade. Acrescente-se a isso o fato de ficarmos propensos a dúvidas e preocupações quando estamos nesse estado vulnerável. Essas duas coisas funcionam como curtos-circuitos no fluxo da atenção para a ideia a materializar, conseguindo bloquear de fato o resultado final. Às vezes, o que achamos que queremos não aparece porque o corpo não consegue senti-lo como real, ou o resultado, na verdade, não nos permitiria a experiência do conforto profundo. Materializar dinheiro, às vezes, é difícil porque ele é um pouco abstrato para o corpo. Muitas vezes, são apenas números em papel e não representam uma experiência física particularmente divertida ou estimulante. Além do que, costuma ser fisicamente sujo e fedorento. Os corpos tendem a materializar depressa as coisas em que eles têm interesse. A reforma do Jardim de Beth é um bom exemplo de bloqueio de um resultado por um corpo desmotivado. O corpo dela não gostava do modo como pressentia o resultado. O estilo do paisagista tinha uma frequência diferente da de Beth, e seu corpo tremia só de pensar em ter de viver com algo que não fosse aconchegante. Esse princípio vale também para o processo de aprendizagem. Se as transformações forem apresentadas num contexto puramente mental, com jargão podem passar batidas. Mas se percebemos um exemplo sensorial, uma analogia, algo que o corpo possa imaginar e sentir, as ideias ganham sentido de uma maneira fundamentada e, em geral, instantaneamente surgem associações e conexões. Se o corpo não experimentar a realidade de um padrão de ideias, o circuito para o sentido e a materialização não se concluirá de fato. Por fim, podemos não obter algo por não achar que temos direito a tê-lo, ou por, na verdade, não querermos as mudanças que isso traria. Isso pode decorrer de uma antiga ferida emocional, de um voto kármico de pobreza, ou do simples fato de não nos empenharmos o bastante. Se estivermos acostumados a um certo nível de renda, ou que ele pode nos propiciar em termos de conforto, ou se estivermos à vontade com o modo de como a empresa funciona, talvez simplesmente não queiramos mais, mas poderia complicar a vida. Ou se há excitado bastante, talvez não estejamos mais capazes de sonhar com coisas maiores e mais complexas, se não nos esforçarmos para fazê-la, pegar novamente. Parte da expansão do sonho consiste em sonhar os recursos necessários para poder dar conta da expansão de energia, nível de atividade, conhecimento e espaço físico, além de uma nova noção do eu. Se considerarmos que a vida expandida nos subjugará e nos deixará esgotados, certamente as bloqueamos, acelerando ou atrasando o processo de materialização. Você acelera a materialização quando percebe uma ideia e investe sua atenção nela, seu corpo experimenta a ideia como real e normal, irradia uma alta frequência original do seu campo pessoal para o campo unificado, respeita todos os outros seres e partículas que estão criando junto com você,
A frequência de sua vibração pessoal combina com a das coisas, pessoas, situações, lugares ou experiências que você está buscando e confia em seu resultado perfeito. E você atrasa a materialização quando? Vê o que quer ver como algo separado de você? Quer alguma coisa por medo, se preocupa e duvida? Tenta forçar um resultado ou usar sua energia demais para fazer as coisas acontecerem? Não acha que tem direito ou lhe falta imaginação? O que quer não está em consonância com a sua alma, ou esta sabe de algum futuro impacto dos resultados que seriam prejudiciais para você. E a sua mente tenta fazer mais do que a parte que lhe cabe. Como é o sucesso na vida de alta frequência? Na era da intuição, o sucesso começa da seguinte maneira. Se enxergamos o mundo como um mundo de alta frequência, isso nos fará ter uma frequência alta. Se nos enxergarmos como uma pessoa de alta frequência, nosso mundo também será assim. Antes da transformação, quando uma coisa que nós desejamos não se materializa, não perdemos tempo em perguntar: o que há de errado comigo? Depois da transformação, nós perguntamos: qual a parte do processo que estou me esquecendo de respeitar? Na era da intuição, ficamos motivados a viver nosso destino, e isso nos ajuda a optar por materializar o que estiver alinhado com a expressão mais grata e natural de nossa alma. Sabemos claramente como afetamos as pessoas e como estas nos afetam, de modo que trabalhamos compassivamente com esse princípio para que todos se beneficiem. Entendemos que não há limites para o que pode ser propiciado, que tudo pode se materializar e, no entanto, também sabemos que fomos criados para fazer certas coisas e que temos lições de vidas particulares e que recebemos exatamente o que precisamos na hora e na forma certa. Talvez haja interesse em atingir metas, mas será pelo prazer e não para fortalecer a autoestima. Talvez alguém descubra que é divertido dançar pelo caminho da vida afora, reagindo às ondas da materialização e desmaterialização, aos impulsos misteriosos que surgem em sua percepção, às súbitas mudanças de rumo, à experiência e interna evolução da diversidade das profundezas contidas no seu eu. Quando não temos ideias limitadas acerca de que somos e de que a vida pode ser, é possível metamorfosear-nos muito mais e reagir instantaneamente a tudo aquilo que a vida precisa que sejamos. Todos os seres físicos se comunicam com seu próprio íntimo por meio da emoção. Por isso, sempre que a sua emoção for positiva, você pode ter certeza de estar em harmonia em sua intenção interior. Abraham Hicks. Comprometemo-nos com o que vier. Um pensamento sobre a criação de um acontecimento pode apresentar-se ou alguém pode telefonar com um convite para um trabalho. Não importa se a fonte é interior ou exterior, todas as ideias vêm da alma, de nós. Entendemos a lei da correlação, segundo a qual, como o interior e o exterior não são separados, se um pensamento nos ocorre, deve também estar ocorrendo, ou logo ocorrerá, como um acontecimento em nosso mundo. E sabemos, por sua vez, que quando algo drástico nos acontece, tem em si uma ideia correspondente que trouxe o acontecimento à nossa percepção. Ligando o interior ao exterior, ficamos hábeis na leitura da nossa realidade, em busca de pistas sobre o que está acontecendo dentro de nós e prestamos atenção e como que o pensamos padroniza nossa realidade. Tudo se torna uma aprendizagem. Quando mais personificamos nossa alma, mais instantânea se tornará a materialização. Quando precisamos de ajuda, surge um expert. Aprendemos a adorar o modo perfeitamente fluido
como a vida funciona quando não há pensamentos imobilizadores. É fascinante o aperfeiçoamento da aptidão de viver no momento e dividir a responsabilidade pelo direcionamento da própria vida com o consciente coletivo, que surge de cada partícula de luz a cada momento. A sobrevivência dos mais aptos? Os fins justificam os meios? Então, compraremos isso com as nossas ideias atuais sobre o sucesso. A sobrevivência dos mais aptos. O que tiverem mais brinquedos são os vencedores. Os fins justificam os meios. Essas velhas ideias sobre controlar a vida, não ser com a vida. Para levar vantagem, entre aspas, achamos que precisamos ser melhores que os outros. E parece que virou moda ser expert em sarcasmos e críticas destrutivas. Atacar as pessoas de modo esperto, mesquinho. A expressão arrogante do ego é projetada como uma arma, e a audácia vence a sabedoria. As pessoas estão impacientes e acham que precisam tomar o que é seu por direito, em vez de deixar que o universo lhe dê livremente por intermédio de sua frequência original. Elas não percebem que, na verdade, trabalhando com a alma, se gasta menos energia que contra ela, e que ninguém precisa de vantagem, porque todos nascemos privilegiados, com igual acesso aos princípios de frequência. Mark, o jovem consultor administrativo que mencionei anteriormente, falou-me de 2 brilhantes colegas mais velhos que haviam desenvolvido uma arte, a de interrogar os clientes com perguntas sarcásticas que à primeira vista pareciam inteligentes, mas na verdade destinavam-se a desmontar sua superioridade e reduzir a autoestima dos clientes. Mark percebeu que os clientes estavam ficando intratáveis e ele mesmo ficava pouco à vontade na sala quando isso estava acontecendo. Como a energia desses 2 homens era rápida e agressiva, ele havia pensado que eles tinham frequências altas. Na verdade, a frequência deles era baixa, porque ele não sentia o quanto estavam interligados aos demais. Estavam emocionalmente feridos e, sendo muito espertos e agressivos, perpetuavam esse sofrimento ferindo as pessoas. Isso simplesmente dificulta o funcionamento elegante do campo e a materialização de resultados perfeitos. Hoje, somos tentados, com tantos desafios na área financeira, a escolher sócios e colegas que chegaram à abundância material por meio do egoísmo, da força de vontade e do domínio. Não importa como eles a obtiveram, certo? Porém, quem quer que use os métodos que vêm do velho modelo linear de percepção baseado na separação, pessoas que não sentem que seus atos afetem os outros ou não se importam com isso, têm hábitos emocionais prejudiciais. Isso significa que sua vibração pessoal é baixa e que, por mais dinâmica que a pessoa possa parecer, ou por mais dinheiro que possa pôr na mesa, num futuro não muito distante, suas bombas relógios interiores vão sabotar esses resultados. Se nos envolvemos com gente assim, acabamos afundando com o navio deles. A razão é que a força de vontade e o charme não podem avançar as coisas indefinidamente. Aí chega a hora em que as percepções equivocadas subjacentes afloram para ser sanadas e a realidade se realinha para corresponder aos hábitos emocionais prejudiciais. E nesse momento essa pessoa vive a perda, até que aprenda sua lição e a transformação se processe. Hoje, com as frequências aceleradas da Terra e o rápido esvaziamento do subconsciente coletivo, esses colapsos estão acontecendo mais depressa e mais vezes. Entretanto, precisamos lembrar que enquanto algumas pessoas estão passando pelo estágio 5 do processo de transformação, dissolução das velhas formas, muitas outras estão se libertando, já no estágio 6,
e em estágios posteriores. O mundo não está indo por água abaixo, há equilíbrio. Tudo o que precisamos fazer é optar por vibrar em harmonia com a paz e o amor que estão dentro da nossa alma. E se ficarmos confusos, optar por fazer isso novamente. Não há necessidade de medo. Procuremos ver além das aparências superficiais, como essa pessoa ou oportunidade realmente é por dentro. Há muita diferença entre o livro e a capa? Com que tipo de gente pretendemos passar nosso precioso tempo? Reforcemos tanto o que as pessoas têm, os fins, quanto o modo que elas criam, os meios. Na era da intuição, o processo, a experiência são mais importantes que os resultados. O importante é isso: poder, a cada momento, sacrificar o que somos pelo que poderíamos nos tornar. Charles Dubois. Na era da intuição, a materialização de recursos financeiros será sempre uma questão de ver primeiro o que é mais interessante e alegre para a alma. Depois, a motivação ocorre naturalmente, do ponto de vista do corpo, encarnado a experiência como algo que beneficia a nós e aos outros. Deixamos que o dinheiro entre e saia, como um símbolo que mede quando queremos ou precisamos criar, e vemos as finanças como um óleo que ajuda a azeitar as engrenagens do fluxo de energia. Há muito fluxo em toda parte e muitas experiências que podemos viver gratuitamente. Devemos ficar de olho na experiência de diversão desejada, que, se for preciso, o dinheiro virá para respaldar esse movimento. Na era da intuição, não ter o suficiente e ter demais são vistos como desserviço à alma de nossos semelhantes, como as coisas que funcionam como interferências sutis a um fluir fácil. Imagine como a vida poderia mudar. Então, como essa vida de alta frequência, esse destino, poderia ser? Percrustemos a circunstância da nossa vida atual. Os relacionamentos, o trabalho, o lazer, a saúde, os níveis de satisfação e de crescimento espiritual. Imaginemos a vida como ondas e frequências de energia. Há lugares que tentamos controlar, lugares onde o movimento flui ou para o espontaneamente e lugares onde a frequência é naturalmente alta, baixa e retraída. Encontraremos hábitos emocionais prejudiciais sobre os lugares que apresentam dissonância ou que tentamos controlar. Assim que avaliarmos as diferentes áreas e como estão funcionando, devemos injetar energia extra em cada uma, inundando cada área com uma quantidade ilimitada de amor, de modo a sentir-nos incondicionalmente amados, dignos de amor e amantes. Há um sentido de esperança e relaxamento, depois felicidade e curiosidade, e por fim, criatividade e vida. A força do amor e da inocência se enche, se expande e rejuvenesce as áreas descritas acima e transformam-as como sugerimos a seguir. Devemos observar especificamente: 1. Lugares onde achamos que há problemas ou retrações, em que estamos nos apegados a alguma coisa, evitando alguma coisa ou as pessoas estão afetando as decisões de uma maneira restritiva. À medida que a energia for absorvida e essas áreas se tornarem mais soltas e fluidas, receberemos insights e nos conheceremos melhor. 2. Lugares onde nos sentimos entediados, onde as coisas parecem velhas e sem graça, em que fazemos as coisas por fazer ou nos sentimos inquietos. O que ainda nos obrigamos a fazer? Em que área nos sentimos exaustos e esgotados? À medida que essa área absorverem a energia, encontraremos e receberemos o benefício do que foi dado e deixaremos as situações se desmaterializarem. No espaço que se abrir, será possível repousar e realinhar-se com a alma.
3. Lugares onde o fluxo é fácil, onde esperamos um envolvimento, onde há uma concentração de energia da nossa frequência original. À medida que a energia for absorvida por essas áreas, elas se amplificarão e geralmente darão uma virada, saltando uma oitava, para atingir expressões ainda melhores da alma. 4. Lugares onde queremos dar um passo ao desconhecido, ir além do nível do conforto ou adotar uma próxima atitude corajosa. À medida que essas áreas receberem mais energia, as hesitações desaparecerão e será fácil e emocionante expandir-nos para ser uma pessoa mais competente e talentosa. Receberemos um novo rumo que tem uma sensação de realidade. Se nos dedicarmos a cada área, vendo como o amor ilimitado a afeta e depois juntarmos todos os insights, vislumbraremos um destino e uma vida de alta frequência. Experimente isso. Concentre-se em sua vida de alta frequência. Relaxe e deixe que sua alma, por meio da sua imaginação, lhe dê algumas impressões sobre o que é possível em resposta às seguintes questões. 1. Quais os 3 rumos surpreendentes que a sua vida poderia tomar? 2. Quais os 3 golpes de sorte surpreendentes que poderiam acontecer para você? 3. Quais os 3 locais surpreendentes com você poderia ter relação? 4. Quais os 3 benefícios surpreendentes que poderiam auxiliá-los generosamente? E 5. Quais os 3 atos de coragem de que você seria capaz agora que o deixaria orgulhoso de si mesmo? Só para recapitular. Ao usar a energia e a sua vibração pessoal para ajudar a materializar e desmaterializar coisas em sua vida, use modelos holográficos baseados na unidade e não modelos lineares baseados na separação, pois isso torna o processo mais rápido e mais preciso. As ideias não se materializam porque você as atrai, mas sim porque as percebe já dentro do seu campo e investe nelas a atenção, até que elas se tornem normais e reais para o seu corpo. A alma é responsável pelo primeiro nível de materialização de suas circunstâncias e lições importantes de crescimento. Seus sentimentos e sua mente são secundários, servindo para bloquear ou ajudar a alma. Você pode intencionalmente concentrar-se nas coisas que deseja criar, que elas se materializarão, se servirem aos desígnios da alma. Há muitas razões baseadas na frequência para que as coisas não se materializem quando você quer, como o uso de força de vontade excessiva, o não reconhecimento do resultado como real em seu corpo, ou o fato de a alma já saber de algum futuro impacto negativo do resultado para você. Você não cria nada só, mas sim em cooperação com partículas, ondas e outras almas. A sorte é um estado de percepção no qual você confia na alma, no momento, na perfeição do modo como suas necessidades são atendidas e no time dos acontecimentos. Na era da intuição, precisamos ver no sucesso mais que a riqueza material e a superioridade em relação aos outros. Além disso, precisamos ter cuidado em nossas associações com outras pessoas, pois é provável que as bombas relógio, ocultas naquelas que atingiram o sucesso por meio do método baseado na crença, na separação, logo explodam e causem fracassos. Seu destino é sua vida de frequência mais alta, e você pode contribuir para materializá-la, livrando-se de hábitos emocionais prejudiciais, escolhendo o que está escolhendo você e comprometendo-se inteiramente com aquilo que já tem.
Mensagem da frequência original. Cresça em inocência. A inocência é uma das qualidades e forças menos compreendidas da alma. Longe de indicar vazio, desamparo ou passividade, ela é uma poderosa força de unificação e ativação. Como o toque de Midas, a inocência catalisa a sabedoria e a experiência da confiança, abundância e provisão perfeita onde quer que penetre. Portanto, para criar sua melhor vida, cresça em inocência. Olhe nos olhos do bebê. Ali está a luz da alma, inteiramente livre das sombras. A abertura sem nenhuma tensão de vigilância. No brilho, disponibilidade, disposição para entregar-se a brincar. No olhar do bebê, inocência que, quando penetrada como espaço compartilhado, o leva de volta a uma sabedoria antiga. Viaje pelo espaço em que o olhar do bebê se origina. Sinta o que motiva aquela luz que ama o contato. Sinta-se inocente de novo. Quando você o faz, sua frequência sobe. Na inocência, você está pronto para qualquer coisa. Dar as boas-vindas a todos. Confiar incondicionalmente. Você não se controla, mas reaja espontânea e repetidamente, pois a vida sempre é nova. Tudo que você percebe é um presente, é seu. Quando para de percebê-lo, você está percebendo outra coisa. Uma realidade se apega enquanto outra surge. A perda não existe. As coisas vêm como se num passe de mágica. Imagine como é a sensação de dobrar ou quadruplicar sua inocência. Nessa intensidade, você sorri ainda mais, porque agora sabe esperar o que é melhor, o que cuida de você. A surpresa dos presentes e prazeres que vêm livremente atender suas necessidades e estar ao seu lado o enche de emoção. Imagine que sua inocência se intensifica ainda mais e sinta quantos conceitos, como escala, necessidade e até amor próprio, se dissipam. Agora só há interesse, só deleite. Aqui você e a Terra se tornam companheiros de folguedos, dividindo energias e se amando como irmãos. A vida prossegue em ambos, ilimitada e plena. Você é caleidoscópio na velocidade da luz. Milhões de ideias, formas, experiências se materializam e desmaterializam por seu intermédio, e você se conscientiza e se entretém mais com cada ciclo criativo. Você quer materializar alguma coisa? Primeiro, seja como o bebê e suavize seus olhos, sua mente, seu coração e seu corpo. Brilhe, sorria e agradeça a sua percepção com a inocência pronta para divertir-se e ser distraída. Pense no desejo de uma nova experiência e em sua inocência atemporal. Espere que uma forma perfeita o surpreenda e lhe agrade. Você e a Terra juntos em inocência magnificada, esperando que a qualquer momento a onda da criação chegue e o encante. Aqui está ela. E agora? Começar tudo de novo? No próximo vídeo entraremos no último capítulo, capítulo 10, Rumo à Transparência.